Todo mundo reunido aqui para a gente discutir os bastidores da política. Olha, o ex-prefeito Silvio Mendes anunciou, ele e o ex-prefeito Floriano Joel Rodrigues, os dois anunciaram apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Acompanhe. Nessas duas opções, a nossa decisão, por convicção, pesando prós e contras, nós decidimos apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Eu estou declarando o apoio agora e, naturalmente, ver como é que será feita uma campanha, que eu não sei como é que será, mas eu vou participar dela ativamente. E na sequência, vamos ouvir o que disse Joel Rodrigues. Agora eu não tenho mandato, mas tenho uma responsabilidade de ter sido votado por quase 900 mil piauienses. Naturalmente, a gente precisa buscar os meios de alguma forma, poder ajudar os piauienses, de uma forma muito especial, os gestores municipais que precisam de apoio do governo federal. Mas o nosso tempo está curto, a gente tem que correr. Vou começar aqui com o Aida Maciel. Era natural, né? Quer dizer, em função até do quadro que se deu no primeiro turno, era natural que Silvio Mendes, Joel Rodrigues, enfim, até em função do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que foi o principal articulador, declarassem apoio à reeleição de Bolsonaro. Isso, embora Silvio Mendes nunca quis fazer sua ligação direta do seu nome com Bolsonaro, mas é claro que nos últimos dias a gente esperava, inclusive antes, essa declaração, é um apoio, é uma movimentação, é uma marcação de território, dizendo eu estou aqui e estamos fazendo o trabalho que devemos fazer, que é o apoio ao ministro da Casa Civil. Ele teve o apoio, mesmo de não ligando seu nome diretamente, agora é um outro momento e estrategicamente também, creio eu, Silvio Mendes junto com Joel Rodrigues declaram esse apoio e todos os apoiadores que nós vimos ali em volta deles também. E o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar, deputado estadual eleito, também declarou apoio a Bolsonaro e falou da relação com o prefeito Doutor Pessoa. Eu acompanho, olha, eu fui eleito com esse grupo. Eu não posso ser incoerente e não acompanhar meu grupo. Pode ter certeza, nós estaremos no mesmo atividades, ou seja, no mesmo grupo caminhando para o nosso presidente. Eu sou um homem de posição e um homem de campo. A partir do momento que eu tomo uma decisão, essa decisão ela será encabeçada por mim e por toda a nossa equipe. Aliás, é uma tendência também na coerência, né, do presidente da Câmara, o mesmo grupo, não havia outra possibilidade, né? Até porque ele vai integrar a oposição na Assembleia Legislativa, né? Exatamente. Boa tarde a todos, Douglas Cordeiro. No caso do doutor Silvio Mendes, primeiramente, em uma possível vitória do presidente Bolsonaro, ele teria ali algum prestígio, conquistaria algum espaço no governo federal. No caso de Joel Rodrigues e Jeová Alencar, vem aí o compromisso com o grupo, porque, na verdade, houve um sentimento de divisão muito forte. Dois lados, um lado ligado ao ex-presidente Lula e um lado ligado ao presidente Bolsonaro. O primeiro turno passou, muitos eleitores de Silvio Mendes até já votaram em Lula. Eu não acredito em uma grande transferência de votos nesse sentido, deve aumentar algum percentual, mas não tão significativo. O fato é que o momento é de se posicionar passado esse primeiro turno em que se decidiu a eleição majoritária no Piauí, então não se tem mais tanto risco, no caso para eles, de mostrarem seu real posicionamento em relação ao pleito nacional. Bom, vamos falar agora sobre o governador eleito Rafael Fonteles, que falou ontem à tarde, em reunião com o ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência da República, que a meta é ousada, chegar a 80% de votação no Piauí. Todos e todas, cumprimentar o presidente Lula, nosso vice-presidente Alckmin, cumprimentar todos os eleitos e todos que participaram dessas eleições em nome do meu líder do Estado, governador Wellington Dias, e da governadora Regina Souza. Primeiro, presidente, agradecer ao senhor. O senhor foi fundamental para a nossa eleição no Estado do Piauí, o apoio que o senhor nos deu. E como eu disse quando o senhor esteve no dia 3 de agosto no Piauí, que o Piauí, mais uma vez, seria o Estado com o maior percentual de votos, e assim foi feito, com 74,25% dos votos. Não é? Elegemos o governador, o senador Wellington, 8 deputados dos 10, 22 dos 30 deputados estaduais, e como a governadora Regina Souza colocou, queremos aumentar a votação, perfeitamente possível chegar aos 80% lá no Piauí.
Só o Piauí, com menos de 2 milhões de votos, representou uma maioria de 1.111.000 votos para o senhor. Então, a gente vai continuar nessa meta, perseguindo essa meta, para contribuir para a sua vitória no dia 30 de outubro, que é a eleição mais importante para o país, muito mais importante do que todos os outros. Bom, aí surgiu nessa semana uma notícia de que o governador eleito, Rafael Fonteles, teria dito que iria aumentar o preço dos combustíveis. Isso circulou nas redes sociais e a assessoria do governador eleito desmentiu, classificou como fake news, e eu fiz uma checagem, inclusive considerando todos os vídeos do governador eleito, entrevistas, pronunciamentos, postagens, eu fiz uma checagem longa de várias horas, e a única frase que nós constatamos assim mais próxima, inclusive nós checamos isso também com a assessoria e a assessoria confirmou, foi essa que nós separamos aí, ó. Vamos colocar na tela. Coloca na tela aí, dá para colocar não? Ou não foi feita, Renato? Só confirma para mim aí. Que é a frase mais próxima, que é essa aqui, abre aspas, eu vou ler aqui, abre aspas. Aqui são palavras do governador eleito, abre aspas. O único lugar do planeta onde uma parte do imposto sobre consumo fica no estado de origem e a outra parte no estado de destino é o Brasil. Ponto. Um produto é produzido em São Paulo, ele é vendido no Piauí, ou seja, é um piauiense pagando aquela mercadoria, pagando o imposto, e este imposto vai para São Paulo. É este modelo, em grande parte, que justifica a desigualdade regional neste país. Por isso que eu defendo uma revisão no Pacto Federativo para que o Nordeste não seja prejudicado. Fecha aspas. Foi isso que disse o governador eleito Rafael Fonteles. Tássio Cruz. Essa não é uma bandeira de hoje, é uma bandeira, inclusive, que o governador eleito defendia quando era secretário de Fazenda, presidente do Concefaz, que essa questão de tributar o produto que foi feito lá no estado de São Paulo, consumido do Piauí, o imposto que o consumo é aqui, mas o imposto vai para lá. Então, essas desigualdades que ele defendia quando ainda era secretário de Fazenda. Tem nem, inclusive, menção a ICMS, a combustível. É uma redistribuição, é uma rediscussão do Pacto Federativo, Tássio. É verdade, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a todos. O que a gente tem visto é uma batalha de fake news muito intensa. E nesse vídeo que a gente acompanhou aí, nessa mesma fala do governador Rafael Fonteles, ele falava, Douglas, sobre a importância da utilização do WhatsApp por meio das campanhas mais intensa para desmitificar essa situação, né? Só para complementar rapidamente a fala dele, esses pouco mais de 6% a mais, né? Que seria 5,8% a mais de votos no Piauí, que coloca como meta 80%, representaria, Douglas, mais cerca de 100 mil votos a mais de diferença. Ou seja, ao invés de 1 milhão e 100 de diferença que nós tivemos entre Lula e Bolsonaro no Piauí, seria 1 milhão e 200 mil, aumentando, claro, esse percentual. Agora, quanto a essa questão do ICMS, Douglas, explicando didaticamente para o amigo de casa, é bem simples. Este celular que eu adquiri de uma empresa que fica com a sede, por exemplo, em São Paulo, o dinheiro pago, eu trabalho, recebo meus impostos, pago os meus impostos no Piauí. Porém, boa parcela do que eu paguei por este celular fica em São Paulo. Sendo assim, os grandes centros que produzem, que tem indústria que produz em massa, sempre vai ter a maior parte da riqueza no país. E aí, acrescentando o que o Tássio está dizendo, é o seguinte, além do grande centro produtor, ele vendeu o produto, ou seja, o produto é vendido e ainda recebe boa parte do imposto. Então é isso que E com isso, Douglas, a gente vê episódios tristes, como a gente viu, e eu comentava isso com a Edna aqui nos bastidores, de xenofobia contra o Nordeste. Claro. Como se o Nordeste fosse uma região que tem menos capital, que produz menos, que dependesse, que sustentasse o Sudeste do país por coisas esdrúxulas assim, tributárias, como a gente vê nessa situação. E nesse ponto aí, não só o governador do Piauí, como de Alagoas, como do Ceará, seja qual for a bandeira todos têm a mesma opinião. Todos têm a mesma opinião e estão corretos. Tem uma outra, não é nem a foto não, nós já mostramos inclusive as imagens aí do governador eleito com o Lula, o ex-presidente Lula. O governador eleito fez uma postagem no Twitter também,
Foi outra notícia que saiu, que nós entramos em contato com a assessoria, e a notícia era de que iria haver um corte no orçamento de segurança, da segurança pública do Piauí, quando ele assumisse o governo do estado. Coloca no telão aqui, por favor, Rafael. E aí, depois que saiu essa notícia, nós também entramos em contato com a assessoria classificou de fake news. O que é que postou o governador eleito? A segurança pública será uma das prioridades do nosso governo. Vamos enfrentar a questão da violência com a coragem e a determinação que o problema exige. Vamos cuidar pessoalmente disso com pulso firme e ações integradas entre as polícias, o sistema penitenciário e o judiciário. Aí vem a parte principal. Vamos criar 9 delegacias especializadas de combate às facções criminosas. Serão 4 em Teresina, 1 em Parnaíba, 1 em Pix, 1 em Bom Jesus e 1 em São Raimundo Nonato. Contratar 4.000 novos policiais e ampliar o sistema de inteligência e de tecnologia da segurança pública. João Magalhães, o que se instalou agora o que começou agora foi uma guerra de fake news, né? Quer dizer, atribui-se ao governador eleito falas e o governador eleito tem que ver a público desmentir e mostrar os fatos contrários a essas fake news, né? A informação falsa é uma tática de guerra, de né? Guerra, Douglas Cordeiro, boa tarde para você Muito novamente, chique, boa né? tarde ao nosso telespectador. E a gente ainda está em meio a um processo eleitoral. É bom lembrar que a gente tem um segundo turno lá no dia 30 de outubro. Então, até lá, obviamente, que grupos políticos ficam disputando narrativas e muitas vezes alguém, não estou dizendo que são vinculados à campanha, às vezes é o próprio eleitor comum, né, querendo formar ali um certo discurso, formar uma certa narrativa, se utiliza de notícias falsas na tentativa de desconstruir adversários. No caso, nessa fake news da área da segurança pública, tem um lado interessante que é o de obrigar, vamos dizer assim, o governador eleito a vir reforçar propostas de campanha. Então isso é bastante interessante, porque na medida em que o próprio governador eleito reforça propostas de campanha, ele autoriza, obviamente, todo mundo, inclusive a imprensa, a cobrar a realização dessas promessas. No caso da segurança pública, criação de 9 delegacias especializadas no combate a facções. Isso é um assunto, obviamente, de extrema necessidade, uma demanda que surgiu no Piauí nos últimos anos e, obviamente, que a gente vai estar aqui para cobrar o próximo governo, o próximo governador, no cumprimento dessas E aí, João, promessas. importante aí, porque são 9 delegacias, 9 novas delegacias, mas são especializadas no combate ao crime organizado. Descentralizado. Né? Quer dizer, e descentralizado, não só no Piauí, né? Sim. Vamos para o interior do estado, é uma nova realidade, né? Hoje as facções também estão presentes. Que exige uma nova realidade da segurança. Então, demanda, obviamente, um planejamento mais estratégico, uma força mais efetiva. Claro que para isso precisa de recursos, precisa de investimento. E aí a gente retoma lá o primeiro assunto do nosso quadro, quando o Rafael Fonteles falava lá para o presidente Lula. Porque é interessante, porque o governo eleito, vamos chamar assim, toda a equipe, eles têm um cenário que é o seguinte: se por acaso Lula ganhar, a gente tem uma perspectiva, claro, de não só o Wellington Dias participar desse governo, mas obviamente o governador ter um trânsito livre. Por outro lado, Jair Bolsonaro vencendo, é um governo federal que vai ficar distante, né, do governo do Piauí do ponto de vista político. Claro que institucionalmente há necessidade, é preciso ter a capacidade de diálogo, mas politicamente são dois campos muito opostos, então isso justifica também aquela fala de Rafael Fonteles informando que vai trabalhar, que todo o grupo vai trabalhar para que a diferença aqui no Piauí seja ampliada em favor de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, tem um detalhe aí que é importante, um detalhe muito discutido logo após a apuração no domingo, que foi a questão das pesquisas eleitorais. Esse questionamento e tal, e aí, tanto, por exemplo, Datafolha quanto Ibope justificaram que, por exemplo, o percentual do ex-presidente Lula ficou dentro da margem de erro do ex-presidente Lula. E aí houve uma migração, segundo explicação do Datafolha e do Ibope, uma migração de última hora daquelas pessoas que não iriam votar e que, se fossem votar, votariam no presidente Bolsonaro, foram votar para evitar que ocorresse uma vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Explicação dos executivos, tanto do Datafolha quanto do Ibope. Nós já tivemos essa semana uma pesquisa divulgada, né? Essa semana uma foi divulgada. E eu queria começar com o resultado, não vou entrar em detalhes aqui, mas o resultado reproduz basicamente a eleição, né? Quer dizer, pela pesquisa, o quadro parece meio inalterado. O que se via normalmente, historicamente o que se vê, é que na primeira pesquisa, logo após o primeiro turno, já tem algumas alterações bem visíveis, né? Mas o que se viu lá, Eliezer, foi praticamente uma repetição do resultado, né?
Pois bem, Douglas Cordeiro, nós temos alguns cenários, algumas variáveis a partir da constatação desses dados. Primeiro, acredito que quem já votou em Lula ou Bolsonaro dificilmente muda seu voto. Já foi uma convicção demonstrada logo no primeiro turno. Só para constar aí, aliás, o do IPEC, né? Certo, do IPEC. Simone Tebet e Ciro Gomes declararam apoio ao ex-presidente Lula, que já tinha uma vantagem à frente. Lembrar que no segundo turno, qualquer vantagem já garante a vitória. E aí tem os outros candidatos para se posicionarem e lembrar que transferência de votos não é integral. Não quer dizer que todos os votos de Simone Tebet ou de Ciro Gomes vão para o ex-presidente Lula. Há uma quebra nesse sentido. Pode aumentar a abstenção. Há uma batalha para convencer as pessoas de irem às urnas no dia 30 de outubro. Então, há também alguns estudos que mostram que candidatos em crescência, eles conseguem, principalmente próximo da eleição, garantir um resultado bastante favorável, mais competitivo. Enfim, são muitas variáveis que pesam nesse processo, a gente só vai saber mesmo no momento da apuração quem venceu, mas os esforços estão aí, de todos os lados. O PT já ganhou com larga vantagem no Piauí, mas a base quer aumentar os votos de Lula. Bolsonaro está aí ganhando apoios aqui de Silvio Mendes, que foi candidato que ficou em segundo lugar. Enfim, é uma batalha muito grande. Olha, nosso tempo tá estourado, nós temos que fazer, inclusive, uma homenagem agora, mas o que eu queria dizer era o seguinte, bem rápido aqui, a gente sabe que quem tem realmente aprovado o poder de transferência de votos é Lula e Bolsonaro. Esses dois transferem votos, basta ver os deputados eleitos, senadores eleitos. Associação. Né? A associação. Todo mundo tem. Quem é candidato tem um pequeno percentual, um pouco maior, enfim, isso varia muito, para você saber qual vai ser o de Tebet e de Ciro Gomes. Não é? Agora, sim ou não, bem rápido, ainda, Marcel. O foco, o Genésio concordou, o foco dos dois brancos, nulos e abstenção. Esse é o foco. Eu acho que também é o foco, mas vou falar rapidamente. Como disse o Elias, Lula tira a voto de Bolsonaro é quase zero e o contrário também é quase zero. Então tem que correr para quem votou nulo, em branco, e quem não foi votar, né? Isso, eu acho que a busca grande agora de todos os dois, além dessas, nós estamos vendo aí, você falou de fake news, é também do público. Infelizmente a gente está tendo uma batalha voltada para a religião, né, para o lado religioso. Eu acho que Lula, sim, está dando justificativas em relação às fake news nesse sentido, e Bolsonaro também está reafirmando um público que é dele, que a gente sabe que é o evangélico. Então eu acho que também o foco, além desses, principalmente este, né, de quem vai votar, não foi votar, brancos, nulos, enfim, também tem essa questão bem aí que está no foco, viu, esses últimos dias, Douglas. Vamos botar a foto, do João Marcos, não é isso? João Marcos Maciel. Olha aí, rapaz. Vou dizer o nome. João Marcos Maciel. Este jovem, pelo amor de Deus, de 23 anos de idade, vem a ser filho da nossa amiga Edna Maciel. 23 anos, João, parabéns. A sua mãe sempre fala que você descobriu duas coisas agora na vida. Aliás, você descobriu as duas melhores coisas, para início de conversa, né? Estudar e estudar. É uma concordância minha e do João. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida, muito bom senso. E lembrando que você, como um jovem de 23 anos, diversão é importante, lazer é importante, mas projetar o seu futuro é importante. Porque quando você projeta o seu futuro e alcança as suas metas, você vai ter tempo de sobra para brincar, ter tempo de sobra para... Então, parabéns aí ao Parabéns, Douglas, especial, encerrando a nossa editora-chefe, Adriana Magalhães. Um grande abraço para ela. Um abraço a Adriana Magalhães, editora-chefe do Jornal Dia, Portal Dia. Parabéns também, muitos anos de vida, felicidades. Saúde. Entendeu? A Adriana não vem hoje, né? Que dia de aniversário é foda. Mamãe então nova, mamãe nova. Não pode vir, não precisa vir, não. Já tá ali, deixa eu olhar aqui atrás. Aí, Adriana. A mulher veio trabalhar, podia ter folga hoje, não tinha nada. Aliás, amanhã tem comando geral, né? Tem sim, a partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7 também na O Dia TV, com análises do resultado das eleições, projeções para o segundo turno, muita informação de interesse da comunidade, Douglas. Obrigado, Eliezer, Edna, Tássio, João, um agradecimento especial a você. Muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã a 1 hora, logo ali depois do Rota do Dia colado
com o Rota de hoje pela Dia TV. E sabe, sistema de comunicação aqui, você pode confiar. Até amanhã.